A oitava característica está no versículo 16. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando Cristo voltar, ele não voltará como servo, com aparência de servo. Talvez você tenha na sua mente a aparência de Jesus, lá pregado na cruz, agonizando, sofrendo. Ele não voltará assim. Ele voltará cheio de glória. A luz do seu rosto excederá o brilho do sol. Nós não estamos servindo a qualquer um. Nós não estamos servindo um Deus com letra minúscula. É claro que só existe um Deus, mas quando eu falo Deus com letra minúscula, eu estou me referindo aos falsos deuses criados pela mente humana, criado pelas religiões, semelhante ao que diz lá no Salmo 116, que tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, tem ouvidos, mas não ouvem. Seus pés não andam, suas mãos não apalpam, som nenhum lhe sai da garganta. Nós não estamos servindo a um Deus assim. Nós estamos servindo ao Deus com letra maiúscula, ao Deus vivo, ao Deus verdadeiro, ao Senhor, ao Criador do universo e todas as coisas. E eu pergunto para você, você está com medo? Você está com medo do coronavírus? Você está com medo da morte? Você está com medo do seu futuro? Você está com medo? Nós não temos o que temer. Se nós pertencemos ao Senhor, nós estamos seguros na mão direita do Senhor. Nós podemos cantar aquele hino tranquilamente. Que segurança! Sou de Jesus. Nós pertencemos ao Senhor Jesus, estamos seguros em suas mãos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Senhor. O final do verso 17, ele diz: eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Cristo não só ressuscitou, mas ele venceu a morte. A morte é uma condição. Alguns vídeos atrás eu falei que aqueles que não conhecem a Cristo estão mortos, espiritualmente falando. Porque a morte é uma condição, a morte espiritual, a morte física também. E o inferno, o Hades, aqui traduzido por inferno, é o lugar. E a Bíblia nos fala em Apocalipse 24:14 que tanto o lugar como a condição, tanto a morte quanto o inferno serão lançados no lago de fogo no juízo final. E ele, somente ele, Cristo, tem as chaves em sua mão, ou seja, ele tem toda a autoridade. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 também nos diz assim: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre ninguém fechará e que fecha que ninguém abrirá. Portanto, Cristo tem as chaves, não somente a chave do céu, mas ele tem também a chave da morte, a chave do inferno. Ou seja, se ele tem a chave, ele tem a autoridade. Mateus 28:18 ele diz: toda autoridade foi-me dada nos céus e na terra. A mensagem do Senhor para a tua vida, meu irmão, é: não tenha medo, não temas. Ele está no controle de tudo. O Senhor Jesus tem as chaves, ele tem toda a autoridade. Os males que vêm sobre nós, que vêm sobre a igreja, servem para que nós nos humilhemos, para que nós nos aproximemos mais ainda dele, para que nós nos encurvemos diante dele. É para isso que os males servem. Os males para a igreja são provações. É uma forma de Deus nos moldar, de Deus nos lapidar. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Deus nos chamou. E Ele nos chamou segundo um propósito eterno. E que propósito é esse, pastor? É nos tornarmos semelhantes ao Filho dele, a Jesus Cristo. Então os males servem para que nós nos tornemos mais semelhantes a Jesus. Eu creio que quando tudo isso passar, eu creio que nós seremos uma igreja mais santa, mais pura, que ama mais o Senhor Jesus, que dá mais valor ao reino do que as coisas dessa vida. Eu creio nisso. Mas o ímpio? E o ímpio, pastor? Os males para o ímpio já são sinais, são gotas da ira de Deus. É diferente. Romanos capítulo 1,
versículo 18, nos diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Mas esses sinais ainda não podemos dizer que é o fim. Perguntaram, é o fim? Acabou o mundo? Vai acabar o mundo? Não é o fim. Esses são princípios das dores. Então, nós não podemos ficar assustados. A igreja não pode se assustar com o coronavírus. A igreja não pode se assustar com terremotos. A igreja não pode se assustar com as pestes e com as coisas terríveis que acontecem no mundo. A igreja não pode se assustar porque o Senhor Jesus já havia nos avisado disso. Em Lucas capítulo 21, versículo 9, o Senhor diz: quando ouvirdes falar de guerras, revoluções, não vos assustei, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-ão nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também sinais, grandes sinais nos céus. Isso tudo já tem acontecido desde a primeira vinda do Senhor. Isso já tem acontecido e continuará acontecendo. E quanto mais o tempo se aproxima, isso acontecerá, essas coisas acontecerão com mais intensidade. É como uma mulher que está para dar à luz, está com dores de parto. Quanto mais o dia do nascimento da criança se aproxima, mais são as intensidades dessas dores, dessas contrações. Assim também, quanto mais o dia da volta de nosso Senhor se aproxima, mais essas coisas vão acontecendo com mais intensidade. As coisas vão se tornando cada vez mais claras para nós. E qual que é a nossa postura? Qual deve ser a nossa postura como igreja? A nossa postura deve ser orar, oração. Nós como igreja devemos orar para que o Senhor nos capacite e para que o Senhor nos dê condições a suportar todas essas coisas. Suportar os sofrimentos. A Bíblia nos diz, o próprio Senhor Jesus disse que esse mundo seria marcado por sofrimentos, por aflições. Mas nós devemos ter bom ânimo, porque o Senhor venceu e em Cristo nós também venceremos todas as coisas. Eu não estou dizendo, meu irmão, minha irmã, que eu não possa pegar o coronavírus, que eu não posso ficar doente ou até mesmo morrer, que eu posso. Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com você, mas em Cristo nós estamos seguros. A morte não deve nos assustar, a morte física não deve nos assustar. Morrer fisicamente significa estar com o Senhor. É claro que vamos orar e vamos clamar a Deus para que nada de mal nos aconteça, e não vai acontecer, eu creio nisso. Deus nos guardará de todo o mal. Mas que essas coisas, meu irmão, minha irmã, não te assuste, não fique assustado, não fique com medo. Ao contrário, erga a tua cabeça. Olhe para aquele que é o autor e consumador da fé. Olhe para aquele que pode sustentar, que pode guardar a sua vida, que pode guardar a sua filha, a sua família. Mantenha os seus olhos nele e ele te sustentará até o fim. Que Deus o abençoe com essa palavra. Amém. Segurança sou de Jesus, por Ele agora.